Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso videocast Tinta de Qualidade. Hoje temos uma convidada muito especial, especialista em sustentabilidade, que é a Cindy Moreira, gerente de sustentabilidade da Abrafat. Seja muito bem-vinda, Cindy, ao nosso videocast. Muito obrigada, Fábio. Agradeço o convite. Acho que já faz tempo que eu quero vir aqui, então vai ser muito bom esse papo. Muito bom. Cindy, queria começar perguntando ou pedindo para você se apresentar um pouco mais para quem não te conhece. Quem é a Cindy Moreira? É a Cindy, vamos lá. Bom, eu sou engenheira agrônoma de formação. Fui entrando nesse universo da tinta já bem mais tarde na minha formação, mas tenho a sustentabilidade como pilar de toda a minha graduação, pós-graduação. Sou doutora também em ciências relacionada a mudanças climáticas na agricultura, e ao longo da vida eu fui trabalhando em áreas relacionadas à sustentabilidade, à mitigação dos efeitos da mudança climática, e por uma sorte, destino da vida, acabei caindo aqui no universo das tintas há 5 anos e trabalho o tema da sustentabilidade aqui com o setor. Muito bom, e temos visto aí uma evolução muito grande nesses últimos anos. O tema já estava em pauta há um bom tempo, mas agora temos um programa super estruturado, né? E que vem mostrando aí uma evolução e resultados muito positivos, né? Isso mesmo, a gente está há 5 anos, né, desde a minha entrada na Abrafat, com uma estratégia muito forte para essa área. Então, ela está alicerçada num programa, que é o Programa Setorial de Sustentabilidade, e a gente trabalha a cadeia desde fornecedores até os fabricantes, né, de tintas, e temos indicadores para cada um desses grupos específicos, sempre relacionado com os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU. Então, é um trabalho que vem sendo desenvolvido em parceria com o Instituto Acatu, e já há 5 anos a gente vem colhendo muitos frutos desse trabalho, sabe? É bem importante, e a mudança que a cadeia inteira conseguiu observar. Esse é um tema que eu gostaria de explorar um pouquinho mais, em relação, assim, aos diversos públicos que lidam com as tintas. Porque às vezes o fabricante, o fornecedor, ele consegue perceber como a sustentabilidade está integrada dentro do negócio dele, dentro do dia a dia das operações. Mas o lojista, o pintor, às vezes ele acha que o tema é distante para ele. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho de como ele também deve estar atento a esse tema, que é atual e que não vai sair de cena. Né? É muito interessante porque isso mostra uma evolução até cultural, de como as pessoas têm enxergado a sustentabilidade, o meio ambiente, enfim. Não é uma pauta separada, por exemplo, de qualidade. Ela é totalmente relacionada com qualidade. Então, assim, o pintor está muito preocupado em fazer um bom trabalho, entregar um bom resultado, e isso só existe uma tinta sustentável se ela tiver qualidade. Porque realmente a tinta tem uma função, além dela embelezar, ela tem uma função. E essa função ela está relacionada com a economia de recursos. Então, assim, a tinta boa, a melhor tinta para o meio ambiente é aquela que dura mais, que cobre mais, que vai necessitar de menos repintura, de menos retrabalho. Então, isso é qualidade e sustentabilidade. Perfeito. Eu acho que esse casamento aí, ele às vezes ele não é claro, mas ele é Sim, 100% real, né? com certeza. E eu acho que esse é o nosso papel aqui enquanto setor, né? Alinhar esses conceitos para que seja cada vez mais claro, mostrar isso tanto para o pintor quanto para o lojista, mas também para o fabricante, dos benefícios que você tem ao longo da cadeia quando você trabalha a sustentabilidade. Então, é algo que tem que ficar mais claro. Para nós mesmo, no dia a dia, não é tão claro, mas a gente, aos poucos, tem mostrado como essas agendas, elas realmente fazem parte de uma estratégia única, né? Quer dizer, é um trabalho muito de sensibilização também, Sim, né? com certeza. A gente precisa todo dia relembrar que uma tinta, por exemplo, com alta lavabilidade, ela vai necessitar de menos retrabalho, uma tinta que cobre mais também, de menos demãos, menos matéria-prima que é utilizada. Uma tinta que tem alto rendimento, ela precisa de menos, você vai precisar de menos tinta por metro quadrado pintado. Tudo isso é economia de recursos, é Sim. eficiência na produção, né?
e mesmo a proteção que a tinta proporciona, Com né, certeza. para os materiais onde ela é aplicado, também Sim. significa economia de recursos, né? Tudo, realmente são temas que estão correlacionados, né? Então, nosso desafio aqui é poder traduzir isso de uma forma que todo mundo enxergue, porque a tinta está em todos os ambientes, estamos o tempo todo olhando para cores e tintas, então, o quanto isso é importante na geração de valor na cadeia. Nesses 5 anos que o Programa Setorial de Sustentabilidade existe, você consegue perceber uma evolução assim, na conscientização dos fabricantes de tinta em relação à importância de alguns temas relacionados à sustentabilidade? Sem dúvida, sem dúvida. Como nós vemos, estamos monitorando, né, os indicadores setoriais desde o início do programa, já estamos com 5 anos trabalhando com os fabricantes e este é o primeiro ano dos fornecedores. Então, com os fabricantes, no início, a gente sentia, às vezes, alguma resistência em relação à participação até no programa, porque tinha-se um receio de que aquilo poderia expor alguma fragilidade, algum tema que não estivesse sendo trabalhado naquele momento, mas aos poucos as empresas foram percebendo que, primeiro, é uma ferramenta de gestão e de autoconhecimento ali da empresa, né? Ninguém divulga os resultados individuais, a Abrafat divulga o resultado do setor consolidado e, com o tempo, a gente foi vendo que as empresas que tinham um pouco mais de receio, hoje elas defendem o programa, porque realmente perceberam o valor do programa internamente, porque aquilo impulsionou agendas internas que não estavam sendo observadas. Então, a empresa sabe quais são os temas que estão evoluindo mais no setor e ela busca acompanhar esse crescimento. Então, a gente ganhou, dentro desse grupo de fabricantes, defensores realmente do programa. Isso é muito interessante porque eu que estou há muito tempo no setor, vejo como as pessoas ainda achavam que sustentabilidade era só meio ambiente, né? Exato. Então, determinadas pautas não eram nem consideradas, né? Sim. E, de repente, quando você vê o todo integrado, Sim. A empresa fala, mas eu tenho que me preocupar com isso também, né? Sim, exato. A sustentabilidade é aquele tripé famoso, né? Social, econômico e ambiental. Não é só o ambiental, né? E dentro do nosso programa, nós temos 4 pilares, né? Nós incluímos ainda a governança e liderança como um tema muito importante, porque se a governança não for bem trabalhada e os líderes das empresas não estiverem engajados, a gente não consegue cascatear isso para o chão da fábrica, vamos dizer assim. Então, a gente tem, além disso, capital social, que, né, cuida de toda a interação entre a empresa e o ambiente, a comunidade do entorno. Temos o capital humano, que são os ativos, as pessoas daquela empresa, como isso é lidado. Então, esse ano, por exemplo, a gente tem uma pauta prioritária que é diversidade e inclusão dentro do PSS, que é um programa de sustentabilidade. E, por fim, meio ambiente, que enfim, é muito importante. A gente tem aí desde a parte de as preocupações com chumbo, por exemplo, nas tintas, que a gente vem trabalhando muito forte, as questões de resíduos industriais, como isso é feito, as emissões de gás de efeito estufa. Inclusive, fizemos no âmbito do programa o primeiro inventário setorial de emissões de gás de efeito estufa. Temos uma meta junto aos fabricantes para 2030. Então, assim, é um programa muito robusto e que tem trazido cada vez mais resultado. Queria que você comentasse especialmente esse inventário, o resultado e um pouco dele em comparação com aquilo que existe fora do Brasil. Ah, sim, ótima pergunta. Foi a primeira vez que nós realizamos esse inventário de maneira setorial com os fabricantes. Nós incluímos todos os segmentos de tintas ali, então nós temos os fabricantes de tinta imobiliária, do segmento industrial e automotivo, repintura também, e nós calculamos qual que era a pegada de carbono, né, da tinta. Então, qual era a emissão por litro de tinta. Nós chegamos num resultado muito menor do que do que nós observamos na literatura internacional. Isso já foi um resultado muito bom. Nós avaliamos apenas o escopo 1 e o escopo 2, né, do arcabouço das emissões. Isso significa as emissões diretas, seja ela da fábrica ou da eletricidade, da energia elétrica.
e nós estabelecemos uma meta de redução desse resultado da pegada de carbono setorial para 2030, que é de reduzir 25% das emissões. É ambiciosa essa meta? Ela é ambiciosa, a gente sabe que a maior emissão está no escopo 3, que nós chamamos de emissões indiretas, Sim. seria a pré-cadeia. Então, os fornecedores, toda a parte de transporte, da matéria-prima. A gente sabe que a maior emissão está no escopo 3, mas já é um desafio poder conseguir mensurar o escopo 1 e 2 desse grupo. Então, a gente entende que já é um primeiro sinal, um primeiro movimento. A gente espera também fazer essa contabilização dos fornecedores, do grupo de fornecedores, e aí, de certa forma, a gente consegue ter o escopo 3 da cadeia também. E a gente espera ir levantando essa meta conforme vão passando os anos, né? Por enquanto, a gente está com essa meta de redução de 30% em relação à medida de 2023. De 25%, né? De 25% até 2030. Tá. Já é, assim, isso considerando que a gente já tem uma situação melhor do que a média mundial, Sim, né? Exato. Mas temos que nos desafiar a melhorar ainda mais, né? Sempre, Fábio, sempre. Queria também que você comentasse um pouco a questão, essa é uma questão assim que hoje está muito mais equacionada, a questão dos resíduos sólidos, começando pelas embalagens, que é assim, a Política Nacional de Resíduos Sólidos já existe há bastante tempo, já existem várias ações nesse sentido, mas queria que você comentasse como é que está o panorama hoje, e quais os desafios nessa área. Tá. Bom, o panorama ele é bastante complexo, eu diria assim, porque nós estamos vivendo um momento, principalmente agora, né? A política já existe há bastante tempo, há mais de 20 anos, mas a gente está falando de aprimoramentos dessa política, da própria logística reversa, a inclusão da economia circular, que é diferente da logística reversa, né? Dentro das obrigações das empresas. Então, a Abrafat já trabalha há bastante tempo, muitos anos, para atender a lei, auxiliar os associados ao atendimento dessa lei, da política. Então, nós temos 2 programas que atendem as embalagens. Um deles é o Prolata, que nós somos parceiros desde primeira hora para atender essa meta de recolhimento das embalagens de aço. E temos também a parceria com Mãos para o Futuro, que é um outro programa capitaneado pela BIPEC, uma outra entidade parceira nossa, mas que cuida das embalagens de plástico, os baldes e as barricas de papelão. Então, nós temos, através dessas 2 parcerias, o cumprimento da logística reversa de todos os resíduos de embalagem. E nós temos também agora novidades em relação a plástico. A gente tem, em relação à economia circular, agora uma obrigatoriedade de conteúdo de plástico reciclado nas embalagens. Então, todos os associados estão fazendo as suas modificações, suas inovações para poder atender a legislação. E, mais recentemente, nós tivemos o início do Retorna Tinta, que é o nosso programa de logística reversa de sobras de tinta e suas embalagens também. E estamos com bons avanços aí, principalmente aqui no município de São Paulo. Essa era a próxima pergunta que eu ia fazer sobre o Retorna Tinta. Legal. É um programa ainda em fase inicial, né? Sim. Mas que já vem mostrando aí um potencial, né? Atendimento a uma necessidade que existia, né? Fantástico. A gente começou há uns 2 anos atrás um piloto em Recife, no Nordeste, para poder entender um pouco de como funciona essa dinâmica de entrega das sobras de tinta, que já é algo que a gente vem observando e vem mapeando há muitos anos. Mas nesse primeiro piloto nós sanamos algumas dificuldades, tivemos que fazer algumas adaptações do programa e agora a gente entrou desde dezembro do ano passado, de 25, em São Paulo, na cidade de São Paulo, com PEV. Já estamos indo para o 4º PEV essa semana, inclusive. E nós estamos tendo resultados fantásticos, Fábio. Eu confesso que eu não esperava que a gente fosse ter um recolhimento tão efetivo da população, e nós estamos fazendo justamente um mapeamento, um inventário de tudo que está chegando no ponto de entrega. Então, a pessoa pode levar qualquer tipo de tinta, de qualquer marca, para esses pontos, desde que seja na embalagem original, sem nenhum tipo de perfuração na lata, nada, na embalagem. Ela vai simplesmente levar a tampa com a lata com a tampa fechada e depositar a lata dentro do tambor do Retorna
funciona a tinta, né? Depois de cheio esse tambor, a gente é chamado para fazer o recolhimento. Temos uma empresa que nos atende a fazer toda essa gestão dos resíduos e ele é encaminhado para uma triagem. Nessa triagem é separada as tintas das embalagens. As embalagens seguem para cooperativas, onde a gente tem os apoios, né, para fazer o descarte adequado. E a sobra de tinta a gente está encaminhando para coprocessamento, que é uma queima para geração de energia. Então, evita-se que esse resíduo chegue em locais que não sejam adequados. Quer né? dizer, é uma destinação adequada, né? Adequada, exatamente. Sem geração de nenhum tipo de resíduo durante o processo. Ou seja, quem mora em São Paulo e tem aquela tinta ali na garagem, num fundo de armário, pode levar para PEVs que hoje existem. Os endereços locais estão no site da Abrafat, né? Isso mesmo. Podem ser vistos ali. E esse é um programa que vai crescendo ao longo do tempo. Sim, né? Nós temos uma meta de colocar mais 8 PEVs esse ano, né? Nós já tínhamos 2 no final do ano passado. A ideia é que a gente vá ampliando, trabalhando nas zonas urbanas da cidade. Então, nós já temos na Zona Oeste, na Zona Leste. Agora, nosso objetivo é chegar nas outras regiões, atender o maior número de pessoas possível, expandir também para outros estados, né? Continuar a expansão no Nordeste. Mas é muito interessante porque a gente tem observado o que vem chegando nos pontos e a gente tem latas que eu acho que nem as próprias empresas têm mais uma... Antiquíssimas. Antiquíssimas, assim, é muito interessante. A gente está mapeando quanto dessas latas estavam vencidas, as embalagens estavam vencidas ou não, para ajudar a gente numa estratégia de comunicação. A gente não quer que sobre tinta. Quanto menos tinta no nosso PEV, vai chegar uma hora que a gente vai falar, não está chegando mais nada. Isso é um ótimo sinal que as pessoas estão comprando de uma forma consciente, usando adequadamente. Não adianta nada comprar uma quantidade que vai sobrar, porque isso é desperdício de recurso, isso é emissão de gás de efeito estufa, é geração de resíduo desnecessariamente. Essa é uma mensagem super importante que a gente tem que sempre bater, né? Sim. A questão do consumo consciente das tintas, da compra, né? Na medida certa, Exato. De calcular, de contar com apoio especializado, hoje muito fácil, né? De calcular. Sim. Mas as pessoas acabam comprando mais numa ilusão de que vai precisar fazer um retoque, né? Sim, e acaba sobrando, e aquela sobra, a tinta tem uma validade, depois ela não consegue usar. Então, nossa recomendação é que calcule da maneira correta, tem as informações nas próprias embalagens, tem sites com calculadoras para você calcular a quantidade certa, muitas marcas fazem isso, e se por acaso sobrar, que você possa doar para alguém, que tem instituições que recebem, igrejas, escolas, e fazer um bom uso daquele material. Não é um produto barato, é um produto que tem um custo elevado, né? Então, a gente sabe que isso tem que ser utilizado até o fim. O dia que não aparecer mais nenhuma sobra de tinta nos PEVs, a gente vai ficar muito feliz, vai comemorar, porque é sinal que já conseguimos limpar os armários das casas todas e agora todo mundo compra direitinho. Ou seja, a tinta é para ser usada, né? É para ser usada, exatamente. Isso também é sustentabilidade. Muito bom. Tivemos uma conversa aqui muito boa com a Cindy. É a primeira de uma série de conversas que a gente vai ter, né? A gente vai depois saber como estão evoluindo esses programas em futuros episódios. Mas já deu para ter uma ideia de como o tema é apaixonante, mas também é complexo, né? Isso aí. Então, Cindy, queria te agradecer. Foi uma conversa super boa. E deixo aqui, além do agradecimento, aí um espaço para você fazer uma mensagem final que você queira deixar para os nossos espectadores. Quero agradecer novamente o convite, dizer que foi um prazer falar com você, Fábio, e passar um pouco dessa mensagem para as pessoas, dizer que a tinta, como eu falei, a melhor tinta para o meio ambiente é aquela que dura mais, é aquela que protege mais e que você vai precisar de menos retrabalho. Então, não vamos desperdiçar a tinta, vamos comprar com consciência, vamos lembrar que tinta de qualidade é uma tinta sustentável. Muito bom. Com isso, encerramos mais um episódio do nosso videocast Tinta de Qualidade. Continue acompanhando o nosso videocast e assista aos episódios anteriores também no nosso canal no YouTube. Até mais!